Exemplo. Consideremos a função f de x, cujo gráfico é mostrado nessa figura. Aqui nós vemos que a f não está definida para x igual a a. Então, esse ponto A, na qual a gente vai calcular o limite da f, ele é tal que a f não está definida em a. Mas, como a gente pensa o limite, sempre considerando valores da variável x próximo de a, vamos analisar então o que está acontecendo para essa função f, cujo gráfico é esse aqui mostrado na figura. Então vamos considerar valores de x menores do que a. Então, para esse exemplo, a gente vê que à medida que o x se aproxima de a, parece que as imagens correspondentes vão se aproximando do valor L. Se a gente considerar valores x maiores do que a, então a gente estaria, por exemplo, com algumas imagens mostradas aqui. Então a gente vê também que à medida que x se aproxima de a, por valores maiores do que a, as imagens vão se aproximando do valor L. Então aqui a gente teria que o limite, quando x tende a a, da função f, seria um número real L, indicado aqui. E esse é um exemplo em que mostra que a f não está definida em a, mas o limite existe, seria L. Agora, vamos considerar um outro exemplo. Que a gente tem uma função f de x e ela está definida em x igual a a, só que em x igual a a, o valor dessa função, vamos dizer, seria um número real, vamos dizer, k, ou seja, f de a é k. Então aqui a gente vê o seguinte, que quando x é próximo de a, tanto por valores menores do que a ou maiores do que a, num caso ou outro, nós percebemos que quando x se aproxima de a imagem também vai se aproximando de L. Então, nesse exemplo, limite da função f de x quando x tende a seria o número real L. E, nesse caso, nós temos a f definida em a e é um valor k, que é diferente de L. Então, comparemos isso aqui com o exemplo anterior. No exemplo anterior, não existia a f de a, mas existia o limite da função quando x tende a a e era L. Nesse exemplo agora, a função está definida em a, e aqui a gente vê que o valor é k, por isso que a gente representa aqui por esse ponto. Mas, quando x é próximo de a, o limite existe e é igual a L, mas ele não é o valor da função em a, que seria o valor k. Então, duas situações onde existe um limite da função, ele é igual a L. Num caso, não existe a f em a. No outro caso, existe a f em a, mas esse valor não é igual ao valor do limite da função quando x tende a a. Veremos a função f de x agora representada por esse gráfico. Então aqui, quando x se aproxima de a
por valores menores do que A, a gente observa o seguinte. As imagens se aproximam do valor L. Então a gente poderia escrever aqui o limite quando x tende a A por valores menores do que A, ou seja, quando x tende a A pela esquerda, seria o número real L. Agora, quando x tende a A pela direita, ou seja, o limite quando x tende a A por valores maiores do que A, ou seja, pela direita, me daria K. Esses dois números são distintos, o que indica que não existe o limite quando x tende a A da função f. Ou seja, o fato de que quando x é próximo de A, pela esquerda ou pela direita, produziu valores na imagem que são distintos, nos indica que próximo de A, a função f não se aproxima de um valor bem determinado. Logo, a gente diz, nesse caso, que não existe o limite da função quando x é próximo de A. O limite, para existir, demandaria que o limite da função f, quando x tende a A pela esquerda e pela direita, eles deveriam ser iguais. Sendo iguais, existe o limite. Se esses valores são distintos ou não existem, então não vai existir o limite da função f.